Segunda Reis, capítulo 5, a história de Naamã, creio que a maior parte conhece, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este varão era valoroso, porém o que ele era? Leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim, assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseus, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abanas e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou e como a carne do menino, e ficou purificado. Vamos orar. Senhor, que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de nos reunirmos neste local que foi santificado e consagrado para culto ao teu nome. Senhor, fala conosco. Muito obrigado, Senhor. Amplie esta palavra segundo as nossas necessidades. Me conceda graça, Senhor, para falar a este povo. É o teu povo, Senhor, um povo especial que veio para buscar a tua face, para receber instrução. Fala, Senhor, por favor, e usa a minha vida. Lava-me no sangue de Jesus. Perdoa os meus pecados, ó Deus, purifica-me. Eu preciso de ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amados, esse é um texto muito bonito que fala da história de Naamã. Só recapitulando, Naamã era um general, um grande guerreiro, um moço que o texto diz que ele era abençoado por Deus. Deus dava a ele autoridade. A gente percebe que era um homem que
que tinha temor a Deus, mas a gente não sabe muito sobre essa história, mas segue-se que ele era um grande guerreiro e vencedor. E venceu inclusive contra o povo de Israel, e levou uma menina como escrava, e essa menina acabou ficando na casa dele. Essa menina tinha tudo para ter um profundo ódio de Naamã, afinal de contas ela foi levada como escrava. Mas ao contrário, esta menina, que a Bíblia não fala muito sobre ela, diz que era uma menina muito séria, temente a Deus, que tinha uma visão misericordiosa, e vendo a situação daquele homem, disse para sua senhora: se o meu senhor fosse na minha terra, lá tem um homem de Deus, um profeta, e se ele estivesse lá, ele seria curado. A esposa, ouvindo isso, falou ao seu marido e disse: Naamã, a menina disse isso, eu acho que vale a pena tentar. Naamã se encheu de esperança, foi para o seu patrão, o seu chefe, o rei, e disse: assim falou aquela menina. O rei, que gostava muito dele, disse: olha, eu vou te dar uma carta, você vai e se apresenta ao rei de Israel e vê o que vai acontecer. Vai lá, leva prata, leva ouro, leva roupa, vai. E aquele homem cheio de esperança vai para Israel, e quando chega ali diante do rei, o rei vendo aquela carta e disse: olha, na verdade o teu patrão quer encrenca comigo, e ele te mandou aqui só para me desmoralizar. Sou eu Deus para que possa curá-lo? Você acha que eu tenho condições de fazer isso? Rasgou a sua roupa, e naquele momento houve aquele reboliço ali no palácio. Então alguém corre até a casa de Eliseu e disse: Eliseu, está havendo um forrobodó lá no palácio. Está uma coisa, apareceu lá o Naamã, aquele homem famoso, aquele guerreiro, e ele veio com uma carta assim, e o rei rasgou a roupa. Ele diz: vai lá e fala para ele: não faça isso, manda ele vir aqui, para que todo mundo saiba que há homem de Deus em Israel. Naamã vai para a casa de Eliseu. Eliseu manda um garoto falar com ele, provavelmente Eliseu deve ter ficado orando, sei lá, mas manda um mensageiro. Esse mensageiro diz para ele: olha, o Eliseu mandou você mergulhar no Jordão. Aquele homem fica muito indignado, porque disse: olha, quer dizer que eu vim de lá até aqui para mergulhar no Jordão? Nós vamos lembrar, meu irmão, que Jordão é um rio que atravessa Israel. Ele vai passando pelo Mar da Galileia e termina no Mar Morto. E esse rio, ele era o que poderíamos dizer o nosso rio Tietê. Quer dizer, ali o pessoal tirava água para fazer comida, lavava as suas roupas, e também era o esgoto, né? Toda a sua sujeira ia para o Rio Jordão. Então aquele homem ficou indignado. Disse: eu não vou mergulhar nesse Rio Jordão aí, você está maluco? Mas quando ele estava indo embora, os servos disseram para ele: meu senhor, meu pai, a expressão é meu pai, né? Meu pai, se ele pedisse uma coisa difícil, o senhor não faria? Que custa fazer isto? E aquele homem então se rende, e ele vai, mergulha, e ele é curado. Eu queria falar, meu irmão, sobre 9 impedimentos. Eu prometo ser rápido, mas 9 impedimentos que ou tarda a bênção ou impede a bênção de Deus chegar nas nossas vidas. Eu estava meditando esse texto e tirei daqui 9 impedimentos. O primeiro impedimento que me veio ao coração foi não acreditar. Incredulidade. Meu irmão, esse homem podia, por discriminação, não acreditar naquela menina. Afinal de contas, a menina era escrava. A menina, ela foi trazida como escrava, ela não tinha valor nenhum. Era menina, era mulher, era escrava, não tinha valor nenhum. Por que acreditar numa menina dessa? Meu irmão, um dos problemas que nós enfrentamos na vida cristã é que a gente acredita, mas não acredita. Nós queremos que as coisas aconteçam, mas nem sempre temos a coragem de acreditar. A Bíblia deixa bem claro que a fé vem pelo ouvir, e ouvir das coisas de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós nos movemos pela fé. A vida cristã é baseada na fé.
A gente vem para a igreja pela fé, a gente canta pela fé, a gente lê a Bíblia pela fé, a gente se relaciona pela fé, a gente levanta as mãos pela fé, a gente faz oração pela fé. A força do cristianismo está na fé. Tem uns que têm uma fé meia fajutinha, não tem não? Tem uns que têm uma fé fraquinha. Eu tenho o hábito de dizer que tem gente que vai chegar no céu cheio de esparadrapo. Sabe aqueles que, ufa, cheguei. Eu acho que tem gente que vai chegar no céu com cheiro de enxofre. Sabe aquela que quase que o inferno pegou? Jesus, cheguei. Sabe aquela que parece que o inferno fez assim para pegar o cara? Quase ele foi para o inferno, quase. Camarada, na hora H, o camarada chegou no céu. Jesus, por mais um momento eu estou queimado, não é? Agora tem gente que não, tem gente que tem aquela fé ousada, né? Baseado lá em Marcos 11, 22, quando Jesus disse: tenha fé em Deus, ponto final. O verso lá se resume a isso: e disse Jesus, tenha fé em Deus. Meu irmão, um dos impedimentos é a gente não acreditar, é a gente ouvir, achar bonito e achar que não é para a gente. Eu fico impressionado, amados, de ver como a igreja de Jesus está sendo reformada, está havendo uma mudança na igreja de Jesus, está surgindo um povo com coragem, com ousadia. Você lembra que o povo de Israel, quando estava no deserto, e eles tiveram que entrar na terra prometida, o primeiro grupo, aqueles 12 espias foram lá, olharam e voltaram dizendo: olha, a terra é boa, o que Deus falou é verdade, o que Deus prometeu é verdade, a terra mana leite e mel, tudo que Deus falou está certo, a terra ela é excelente, porém, não é para a gente. Somente 2 disseram: não, vai dar certo, vamos lá, vai dar certo. Somente 2. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Aquele grupo, como eles tinham saído do Egito, parece que qualquer coisa era motivo para voltar para o Egito. O camarada estava no deserto, mas ele lembrava da casa, lembrava da rua, lembrava da comida, e qualquer aperto que ele tinha, eu vou voltar para o Egito. Às vezes nós passamos com esse tipo de problema com jovens que saem das drogas e estão lá na igreja, cheio de vigor, vem uma pressão, ele sabe aonde está a droga, com quem que ele compra, a porta, ele sabe o linguajar, ele sabe aonde voltar, e muitos voltam, porque sabe aonde tem. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Morreu aquela geração, surgiu uma nova geração, que só conhecia o deserto. Eles não tinham por que voltar para o Egito, eles não sabiam nem onde era a casa deles do Egito, eles não tinham nenhum elo com o Egito, então eles só tinham um alvo: entrar na terra prometida. Eles estavam cansados de ficar no deserto. Sabe, meu irmão, se nós não morrermos de fato e esquecermos o que nós tínhamos no mundo e acreditar na palavra de Deus e olhar só para frente, nós vamos viver a vida inteira sem saborear o melhor de Deus para as nossas vidas. A gente precisa parar de ser incrédulo, a gente precisa parar de desconfiar de Deus. A gente precisa ver, não sei não. Meu irmão, você foi salvo para acreditar em Deus, e ponto final. Perguntaram numa escola dominical para um grupo de crianças o que era fé. E um garotinho, esses garotinhos mais abusados, né? Eu sei. Então fala, Joãozinho, o que é fé? Fé é acreditar em Deus e não fazer pergunta cretina. Fé é acreditar em Deus e não fazer pergunta, imbecil. Depois que a gente decidiu acreditar em Deus, a gente descobriu que tudo é possível para aquele que crê. Eu estou vendo essas crianças, eu fico imaginando essa geração aqui, os nossos filhos que não conheceram o mundo, se forem preparados, eles só têm um alvo: servir a Deus, levar a palavra,
mas quem veio do mundo parece que sempre tem uma possibilidade de voltar para lá. Um dos grandes impedimentos é a incredulidade. Naamã podia continuar enfermo só porque decidiu não acreditar, mas não foi isso que aconteceu. Ele acreditou. A segunda coisa que me veio ao coração é quando a gente não faz nada, porque tem gente que acredita e não faz nada, porque não bastava ele acreditar, ele tinha que fazer alguma coisa. Meu irmão, tem hora que a gente acredita, mas a gente não faz nada. A gente tem que acreditar e a gente tem que fazer alguma coisa. Nós temos que crer. Lembre-se que Jesus dizia para o camarada: olha, você está curado, levanta e anda. Jesus nunca pôs um homem em pé. Hoje, quando eu vejo esses movimentos pentecostais, eu vejo o pessoal pegando o paralítico e colocando em pé. Meu irmão, eu nunca vi Jesus fazer isso. Jesus dizia: levanta e anda. Ele que tomava uma atitude, fazia força, e quem dava, quem fazia o milagre era o Senhor. Hoje não, hoje a gente está tentando fazer alguma coisa. Meu irmão, se você crê, se você confia, então toma posse, ande com Deus. Como diz o texto, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Há uma expressão na Bíblia que eu acho fantástica, que diz assim: este foi o dia que o Senhor fez. Amém, irmãos? Vamos repetir juntos? Este é o dia que o Senhor fez. Este é o dia. Você pode todas as manhãs, quando abrir os olhos, dizer para você mesmo: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e nos alegremos nele. O que eu fiz de errado até o dia de ontem, até esta manhã, o Senhor me preparou um dia especial, um dia que não há tristeza. Olha, meu irmão, num dia tão bonito, hoje nós tivemos um dia de sol, um dia tão bonito. Num dia tão bonito tem gente amargurada, tem gente deprimida, tem gente tomando antidepressivo, tem gente pensando em morte, tem gente pensando em separação. Mas Deus fez um dia bonito para que o nome dele fosse exaltado sobre as nossas vidas. Nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que tomar posse da palavra, nós temos que avançar na direção de Deus, crendo no poder de Deus, porque quem faz o milagre é o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Diga para quem está do seu lado: faça alguma coisa, meu irmão. Olha, você tem que acreditar em Deus e você precisa fazer alguma coisa. Amém? A terceira coisa que me veio ao coração, meu irmão, terceiro impedimento que atrapalha, que tarda ou que impede a bênção de vir na vida da gente, é ir no lugar errado. Amém? Ir no lugar errado. Aquela menina disse: na minha terra existe um profeta. Aonde ele foi? No rei. Existe um profeta e ele foi no rei. Quando a gente vai no lugar errado, não adianta você esperar que Deus vai fazer o milagre, porque não vai fazer o milagre não. Se você espera grandes coisas de Deus, aprenda a se refugiar debaixo da potente mão de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do meu Deus: Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. É Ele, é Ele. O que impede? Eu tinha um moço na igreja, ele estava passando uma crise financeira tão grande, mas uma crise financeira. E sabe o que ele decidiu fazer? Aos domingos pela manhã, ele decidiu separar para poder dar uma descansada. E ele então arrumou lá um clube perto da casa dele. E ele então, domingo de manhã, ele ia para esse clube. Ele é genro de um pastor. Ele ia para esse clube, ele, o filho. E cada vez mais a vida dele estava afundando financeiramente, o cara estava endividado. Mas domingo de manhã ele estava tão atormentado, tão preocupado, que ele queria descansar. E ele então
foi para o clube. Num desses dias, alguém gritou: olha, tem alguém lá embaixo na piscina. O filho mergulhou e era o pai que estava morto lá dentro. O sogro dele ficou tão indignado. E no velório, várias vezes ele repetia, dizia, ele com tanta dívida, com tanto problema, o que é que ele estava fazendo naquele clube, domingo de manhã, ao invés de buscar a Deus? Meu irmão, você está cheio de problema, você tem que buscar a Deus, você tem que estar na presença de Deus. Um dos grandes impedimentos é que quando nós estamos cheios de problema, a gente acaba procurando em lugar onde não tem solução. Uns vão para o cinema, outros vão para o shopping, outros vão para a praia, cada um vai. Meu irmão, quando você está bom, o melhor lugar é na presença de Deus, mas quando estiver ruim, o melhor lugar é na presença de Deus. Muitos impedimentos, muitas vezes nós ficamos lamentando: Deus, por que minha vida não vai para frente? Por quê? Porque fazemos coisas erradas. Acreditamos em Deus, achamos que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso, mas separamos alguns momentos, e principalmente os momentos que são para Deus, nós separamos para nós. E olha, meu irmão, eu estou contando uma história só, mas poderia te contar outras de situações semelhantes. Está numa crise conjugal, e o camarada vai assistir um jogo, recentemente um pai, um filho, decidiu sair de casa, e esse pai veio, nós conversamos, aflito, tal, meu filho, e eu fiquei orando por ele, pelo filho, e aí ele tirou férias, foi viajar, deixou o filho aqui. Falei para minha esposa: tem uma coisa errada. Como é que esse cara consegue tirar férias quando ele está vendo que o filho dele está indo para o buraco? Meu irmão, Naamã quase não recebeu a bênção, porque ele acreditou, fez o que era certo, ele agiu, fez o que era certo, porém procurou em lugar errado. Olha, meu irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Durante um tempo eu já ouvi frases de pessoas dizendo assim: placa de igreja não salva, isso daqui é coisa de homem. É que você não estava aqui, me perdoe a expressão, mas muitos não estavam aqui no início, porque no início, para construir isso daqui, tem muito suor, muita gente que sofreu, muita gente que pagou um preço. Esse local aqui não é coisa de homens, não. Isso daqui é um marco, é um local que a gente se reúne para prestar culto a Deus. Esse local é um local de refúgio, que as pessoas chegam aqui cansadas e são renovadas. Olha, meu irmão, tem gente que antes de aceitar a Jesus tem insônia, depois que aceita Jesus dorme no culto. Tem uns caras que dormem, pelo menos sair para isso, foi transformado, é um lugar de refúgio. Quantas vezes você já deve ter ouvido pessoas que chegaram com dor de cabeça e saíram sem dor de cabeça, não houve oração, ninguém expulsou nada, ninguém falou nada, mas a presença de Deus está aqui. Meu irmão, um dos impedimentos é que quando as coisas apertam, a gente procura em lugar errado. Já ouvi pessoas dizendo: eu não vou na igreja não, eu vou lá, tenho que ficar dizendo que eu gosto do mundo, eu te amo em nome de Jesus, eu não sou hipócrita. Então você é um candidato ao inferno, porque aqui não é um local de gente hipócrita, aqui é um local de gente sincera e que vem para cá para aprender o que a Bíblia nos ensina. Quando eu largar do cigarro eu vou para a igreja. Meu irmão, quando você largar do cigarro você vai para o inferno. Você tem que vir, porque morreu, né? Você tem que vir e vem arrebentado, para que seja transformado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. A quarta coisa que me veio ao coração, que é o que muitas vezes acontece, é a fantasia. Naamã
ele tinha uma fantasia. Ele achava o seguinte, que ele ia chegar lá na casa de Eliseu, e Eliseu ia chegar na porta, e olhar para ele, e dizer: ventos do norte, ventos do sul, deuses das trevas, deuses da luz. Ia fazer um negócio assim meio assustador, sabe? Falar meio grosso. E aí, em nome dos deuses, eu coloco as mãos sobre você. E aí o Naamã ia ficar todo arrepiado, assim, todo cheio de... Ia falar: e agora então você vai ser curado, e pronto. Mas não foi nada disso. Chegou lá na porta da casa de Eliseu, veio um garoto: pois não, eu queria falar com o profeta. Ele já falou, ele mandou você ir lá no Jordão, mergulhar 7 vezes, que o senhor vai ficar curado. O quê? Eu venho lá de Damasco até aqui para um camarada me mandar um pirralho, e esse pirralho me mandou mergulhar. Não, eu vou embora. Você percebe, meu irmão, como nós criamos fantasias? Tem gente que diz que se ele vem no culto e não sentiu um arrepio, ele não sentiu a presença de Deus. Olha que coisa. Não, hoje o culto não está legal, não me arrepiei nenhuma vez. Hoje acho que o pastor não orou bastante não, porque a mensagem não me arrepiou, né? Tem uns caras que gostam de ver aquele streamlink, né? Aí o pregador faz assim, parece que vai pular na gente, né? E aí esse cara tem poder, esse cara é bom, porque, sabe, esse camarada, nossa, vai vir um pregador aí, o cara fala, e quando fala, a gente leva até susto. Isso é bom. Pois é, meu irmão. Nada aconteceu. Às vezes nós criamos fantasias na vida com Deus. Nós achamos que vai ser assim. A gente cria um certo visual na mente da gente. Deus está se manifestando, o Espírito está falando. Acredite numa coisa, meu irmão: todo culto, o ministro que está aqui na frente, ele profetiza sobre as nossas vidas. Ele fala em nome de Deus, segundo as necessidades do nosso coração. A mesa está posta, quem comeu, comeu. Quem não comer vai sair daqui com fome. Deus fala. Mas tem gente que está esperando alguma coisa extraordinário, alguma coisa excepcional, estou esperando que o profeta venha, que ele fale, e ele comece, então ele começa a falar em línguas, e daqui a pouco ele já está pulando, ele está esticando, e agora a coisa vai. Meu irmão, não é nada disso. Quando Deus quer fazer, ele faz, ele é o Senhor, ele fala. Você lembra da história de Eliseu, de Elias? Elias foi lá para aquela caverna, e aí vem um vento, e aí vem trovão, e aí vem... E o texto diz, e Deus não estava nada aqui. Quando vem aquela calmaria, agora Deus pergunta: o que você está fazendo aí dentro, rapaz? Nós criamos muitas fantasias. Na vida cristã a gente cria muitas fantasias. A gente acha, a gente pensa. É por isso que muitas vezes a bênção demora, ou ela nunca vem. Porque não é da nossa maneira. Você lembra que Jesus foi crucificado porque eles achavam que ele não era o Cristo. Eles tinham uma fantasia: vai vir o Messias, vai nascer no palácio, e ele então vai reger. Pois é, nasceu Jesus na manjedoura, no meio dos animais, com sinais e prodígios, maravilhas. Fantasia. Meu irmão, não crie fantasia não. Baixa a bola, confie na palavra de Deus, creia no poder de Deus, ouça a mensagem que Deus está falando com você, receba a palavra de Deus, meu irmão, e vamos em frente, em nome de Jesus. Amém? Amém? Fala para quem está do seu lado: chegue de fantasia. Fala para ele. Para com esse negócio de ficar... Tá? A outra coisa que me veio ao coração, amados, foi
outra coisa que eu considero como impedimento, são os conceitos próprios. É o absurdo. É quando a gente acha que é um absurdo. Naamã disse isso, é um absurdo. Eu era adolescente, eu sempre quis servir a Deus, eu queria ser pastor, queria ser missionário, queria servir a Deus. Você conhece aquele texto que diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja? Então eu me pego nesse verso. Eu não sei se Deus me chamou para o ministério, ou eu perturbei tanto ele que ele falou, tá bom, vai. Porque, meu irmão, tudo quanto é apelo de missões, eu estava lá na frente. Ia num culto de missões, fazia apelo, eu estava lá na frente. E eu ia. E eu sempre queria servir a Deus. Só que os dias estavam passando e nada acontecia. E os Jovens da Verdade estavam iniciando lá em São Paulo. E o Gesiel Botelho, tinha um outro chamado Fafá, ele fez uma mensagem e perguntou quem queria ser pastor, missionário, fosse à frente. E nesse culto eu estava lá e eu fui para frente. E ele então orou com todo mundo e mandou o pessoal voltar para o seu lugar. E eu fiquei parado lá na frente. Ele disse, pode voltar para o seu lugar. Eu falei, não, vou ficar aqui. Não, moço, volta para o seu lugar. Não, eu estou aqui, eu quero servir a Deus. Não, você pode voltar, já oramos. Não, você disse que quem queria servir a Deus era para vir para frente. Eu estou aqui, agora o que é que você tem para mim? Moço, só faltar os líderes me pegar lá, porque eu comecei a bater boca com ele. Falei, que isso? Eu quero servir a Deus, vocês dizem que a gente tem que servir a Deus, e eu estou aqui, isso é um absurdo, eu não aguento mais. Eu comecei a discutir, e aí me pegaram e me levaram lá para trás, para quase que expulsar demônio, que eu estava tão incomodado. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu quero servir a Deus. Meu irmão, tem hora que a gente faz esse tipo de coisa. A gente crê, mas não crê. A gente crê, mas não acredita. A gente crê, mas não está aguentando esperar mais. A gente acha um absurdo. Como pode? Olha, me deram umas ideias. Disseram que se eu quero servir a Deus, eu tenho que esperar. Eu não aguento mais esperar. Eu estava num culto lá na igreja que eu frequentava, do tio Cássio, a igreja Cristo Salva, e aí o pastor Roberto Harvey perguntou, quem aqui quer servir a Deus, quer ser missionário, quer ser pastor, levanta a mão. E aí eu levantei minha mão junto com um monte. E ele falou, fica a mão levantada. Eu fiquei. E ele falou assim, vai trabalhar porque Deus não quer vagabundo na obra. E eu estava desempregado nessa hora, eu baixei minha mão assim, com uma vergonha danada, né? Porque aí, quando ele terminou de falar essa frase, ele concluiu assim, Deus não esquece o teu endereço. E aquele dia foi o dia X da minha vida. Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou tirar esse negócio de obra no meu coração, eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou sustentar pastores, eu vou sustentar missionários. Já entendi que Deus não me quer na obra. Deus quer que eu ganhe dinheiro para sustentar os outros. E arrumei um emprego, arrumei um segundo e um terceiro. Nesse terceiro foi onde eu prosperei, aí ganhei dinheiro. E quando eu estava com dinheiro, eu era chefe do CPD da Tupperware, né? Quem gosta de produto da Tupperware, eu era chefe do Centro de Processamento de Dados da Tupperware, lá em São Paulo. E quando eu estava ganhando dinheiro, com uma carreira dentro da Tupperware, você tem uma carreira muito grande, Deus disse, agora me dá. Dia 25 de fevereiro de 79, Deus diz, me dá agora. E eu entreguei. Isto porque eu entendi que Deus não esquece o endereço da gente. Meu irmão, não se preocupe. Quem prometeu que vai fazer grandes coisas, também tem poder para cumprir. Então não se preocupe. Não fique preocupado achando que é um absurdo. Quando Deus promete, Ele cumpre. Deus conhece a gente. Deus sabe quem você é. Naamã, ele achou um absurdo. Ainda bem que ele voltou atrás, hein? Porque ele ia voltar para sua casa leproso. Meu irmão, não ache um absurdo. Pode ser loucura, mas não, creia. Não custa, creia.
Jesus não pediu muita coisa para a gente, só pediu para a gente acreditar nele. Creia, creia, meu irmão, creia, confia no Senhor. Não considere as promessas de Deus um absurdo, não. O sexto impedimento, já estou terminando, resistir à orientação. Porque tem gente que resiste. Nós que somos pastores, tem hora que a gente fala e as pessoas acham que a gente está enganado. Eu me lembro, tinha uma senhora na igreja, ela tem 3 filhos, e eu era recém-casado, e eu via que os filhos dela estavam sendo encaminhados de maneira errada, e eu então dizia para ela: minha filha, não é assim. E ela dizia: sabe o que é, pastor? É que o senhor não tem filho. Quando o senhor tiver filho, meu irmão, não é isso, é o que a Bíblia diz. É que o senhor não tem filho. Pega uma vara, usa com essa criança, só vai se arrepender. Eu quero ver quando for seu filho. Pois bem, meu irmão, dos 3 filhos dela, só tem um no Evangelho, que foi o menor, que foi o que apanhou. E eu tenho 2 filhos, um casal, e os 2 estão lá com a gente. Minha filha é arquiteta, meu filho está terminando a faculdade, todos servindo ao Senhor. Meu genro é servo do Senhor Jesus. Meu irmão, não ache um absurdo, não resista à palavra de Deus, confia. Tem hora que você vai dizer: Deus, eu vou pela fé. Eu era garoto, meu pai dizia: faz tal coisa, faça tal coisa. Não, vai pela fé, mas obedeça. Não resista à palavra de Deus. Então, um dos impedimentos é isso, a gente fica resistindo. A 7ª coisa, não endureça o seu coração. Veja que Naamã, por um pouco, ele quase perdeu a bênção. Fechou questão, endureceu o coração. Meu irmão, não endureça o seu coração. Creia na palavra de Deus, receba a palavra de Deus. Tem dificuldade, não entendeu? Ora. Diga para Deus: Deus, eu não estou entendendo esse negócio. Pastor pregou, mas eu não estou conseguindo entender. Me ajude a entender, mas eu preciso entender. Deus, me dá graça, mas não endureça o seu coração. Não feche o coração. Não, isso eu não concordo. Meu pensamento é diferente. Meu irmão, com todo respeito, não vou falar. Cuidado com as tuas ideias. Não endureça o teu coração. Quantas pessoas fecham questão? Eu não. Aí fica aquele negócio: muda de igreja, não gosta daquele líder, não gosta. Fecha o coração. Meu irmão, ainda bem que Naamã amoleceu o coração e voltou. A 8ª coisa que eu queria colocar para vocês, a 8ª questão, é: não obedeça pela metade. Vamos falar juntos? Não obedeça pela metade. A obediência tem que ser completa. Imagina você que Eliseu disse para ele mergulhar 7 vezes. Vamos supor que ele mergulhasse uma e dissesse: não está resolvendo nada. Olá, chefe, mais uma. 2, não está. 3, não está. Meu irmão, não obedeça pela metade. O homem de Deus não falou 7? É 7. Há uma expressão na palavra de Deus que o Senhor Jesus disse: eu sou a porta. E olha, meu irmão, eu vi uma frase de um pastor que ele dizia o seguinte: não importa se você está a 5 centímetros da porta ou a 5 quilômetros da porta, se você não passar por ela, você está do lado de fora. Que às vezes a gente tem aquele sentimento que a gente está perto. Eu estou perto, mas se você não passar por ela, você está do lado de fora. Não tem que obedecer pela metade, tem que crer em Deus. Você tem que toda manhã levantar e dizer para você mesmo: esse é o dia que o Senhor fez, é o dia que Deus preparou para que eu fosse alegre,
É o dia que Deus preparou para que eu exaltasse o seu nome. É o dia que Deus preparou para que eu abençoasse a minha família. É o dia que Deus preparou para que eu pregasse e falasse dele, para que vidas fossem salvas. Esse é o dia. Joel 3,10: diga o fraco, sou forte. Vamos repetir juntos? Diga o fraco, sou forte. Está na Bíblia, meu irmão. Está na Bíblia, não é pensamento positivo. É a Bíblia que diz: diga o fraco, sou forte. Então todos os dias você vai dizer para você: diga o fraco, sou forte. Este é o dia que o Senhor fez. E olha, tem uma expressão que eu acho muito bonita lá em Provérbios 3,5: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Vamos juntos? Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha que coisa linda. Nós não podemos ser crente pela metade. Nós não podemos ser crente pé de chinelo. Nós temos que ser crente de primeira linha, servos do Deus Altíssimo, vidas que vão olhar para os problemas e dizer: gigante, se eu não te vencer, eu não vou ser rei, então eu vou vencer você, para que Deus me leve para coisas maiores, em nome de Jesus. Amém, amados? Se nós não vencermos o gigante, a gente nunca vai ser rei. Trate de vencer todos os gigantes, para que Deus te coroe e te abençoe, em nome de Jesus. Não pode obedecer pela metade, tem que ser crente, e crente de primeira linha. Crente paraguai não, tem que ser crente pagando imposto com tudo, está tudo crente de primeira linha. E a última coisa que eu deixei para você, como impedimento da gente ter resposta das nossas orações, é não querer se despir. Imagina, meu irmão, Naamã, ele era um guerreiro, e era um guerreiro vitorioso. Imagina, medalhas, a melhor espada, escudo, aquela roupa, aquela coisa. Para ele mergulhar no Jordão, ele teria que tirar tudo. E o que acontece? A lepra ia ficar exposta. Todo mundo ia ver. Todo mundo ia ver. Oh, nossa, olha. Todo mundo. Agora ele teria que se despir ali, num lugar que ele não queria estar, num rio que ele não tinha nenhuma apreciação por aquele país, por aquele rio, e agora ter que tirar aquela roupa e entrar. Meu irmão, sabe por que muitos não são abençoados? Porque não tem coragem de confessar o seu erro. Eu pequei, estou errado, não. O camarada tem um ditado que diz que a raposa perde o pelo, mas não perde a pose, né? Perde o pelo, mas está lá bonitona, andando assim, né? Meu irmão, aqui ninguém vale mais do que um, do que o outro. Todos nós valemos a mesma coisa, meu irmão. A gente pode ocupar posições diferentes. Um é chefe, um é gerente, outro é faxineiro. Só ocupamos posição. É só posição. Porque diante de Deus o nosso valor é o mesmo. Todos nós. O homem é tido como cabeça superior, está na Bíblia. Porém, o mesmo sangue que salva o homem é o mesmo sangue que salva a mulher, que salva o adolescente, que salva uma criança, que salva um idoso. O sangue é o mesmo porque nós temos o mesmo valor. Então, Naamã, se ele dissesse: eu não vou tirar minha roupa aqui, não, na frente de todo mundo, não. Pensei que ele ia vir aqui fazer uma oração, pôr minha mão e aí tudo bem, tal, porque todos nós queremos assim, nós queremos solução do problema sem nos expor. A gente gostaria que Jesus fizesse um milagre, mas eu não precisasse confessar o meu pecado. E tem gente que ainda tenta explicar: eu faço isso, mas Deus me entende, Deus sabe que eu quero, mas eu não consigo. Meu irmão, Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. A força não está na pessoa,
A força está no Senhor. Ele é a nossa força. A diferença é que uns decidiram acreditar e outros, estou orando, estou vendo, vão ver, meu irmão. Por isso que você tem dentro da igreja muita gente em pedaços. Não quer se despir, não quer pedir perdão, não quer confessar o pecado, não quer. Eu não vou falar nada não. Estou cansado de falar, não vou falar mais nada não. Pô, você conversa, me perdoe, de botequim, meu irmão. Você conversa da moçada aí da rua. Não vou falar nada. Não, meu irmão. Comigo é assim, eu falo mesmo. Já foi para o outro lado, né? O cara é mal educado. Isso não é sinceridade, isso é falta de educação. Vem falando o que quer na cara dos outros. Não, meu irmão, que você tenha equilíbrio. Que você possa compreender a fraqueza do irmão. Que você possa abrir o teu coração, se humilhar. Naamã quase voltou para casa leproso, se ele não decidisse aceitar aquela proposta. Se despir e dizer, tá bom. Tem que obedecer, tem que se despir, tem que deixar conceitos, tem que acreditar, tem que fazer alguma coisa, tem que ir de encontro, tem que buscar a Deus, tem que confiar nele. E aqueles que decidiram acreditar no Senhor, grandes coisas acontecem. Amém? Você crê nisso? Vontade de ouvir a tua voz, vontade de pegar na tua mão, vontade de abrir o
te exalto.